Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação, mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão, hoje dia 27 de fevereiro, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Começando então pelo setup das linhas aqui no dólar, que a gente teve simplesmente o toque, que teve o único toque assim relevante da linha, né? Acabou sendo no primeiro minuto aí do pregão, antes de fechar o primeiro candle dos 5, eu não estava aqui na tela, cheguei umas 9h15, e aí não cheguei a pegar o movimento. O preço realmente tocou na linha, na região, o preço, independente se a pessoa colocou no preço 6400 ou 6350, teria pego. E aí aqui, se a gente for ver, o máximo que subiu foram quase 12 pontos, então teria pego pelo menos a parcial. Tocou de novo na linha aqui, aqui eu já estava achando perigoso, porque poderia ancorar lá nas médias do gráfico de candles e voltar a cair, o que foi que aconteceu, né? Então teria estopado se tivesse entrado aqui de novo, mas no geral foi um toque válido para stop, se for ver, se não tivesse feito a parcial, mas teria dado para fazer a parcial ali. E aí não tocou depois de novo. Já em relação à regra de coloração do Renko, hoje infelizmente não deu oportunidade, desde a parte da tarde, mais ou menos meio-dia ontem, não troca de cor, então infelizmente nada a ser feito na regra de coloração, mesmo que tenha sido um dia de tendência, né, forte de baixa, não teve troca de cor. Se tivesse sido um dia que tivesse subido um pouco, trocado de cor e aí ser uma troca de venda, seria talvez interessante aqui. Já o índice também não deu oportunidade, não trocou de cor, desde a primeira cor do dia, compra. Então, mostrando aí que foi um dia de forte tendência, procurar contra as tendências aqui seria bem perigoso, não teria dado certo nenhuma contra-tendência com alvos longos. Então, não deu regra de coloração tanto no índice quanto no dólar, uma coisa que é bem rara de acontecer. Às vezes, quando acontece é porque o mercado não tem volume, está travado em range curto, mas hoje foi por causa de ser uma super tendência. Então, bem raro acontecer de não trocar a cor, tá? Já em relação ao gráfico temporal, candle, 5 minutos dólar. O que esse dolinha fez aqui? Eu comentei que os dois ativos tinham hoje como decisão a média de 200, né? Os dois estavam fechando ontem na região de 200. Então, a 200, que é o direcional da tendência, tem que decidir se vai ancorar para baixa, movimento de baixa no dólar ou movimento de baixa no índice. E aí o de alta no outro ativo. Como que ia ser? Hoje, na abertura, a gente já teve movimento com gapzinho de baixa, mas todas as médias irrelevantes, inclusive a 200 flat, ela não estava em tendência aqui início do dia. O primeiro candle foi um candle de força vendedora, acabou ditando a direção do dia. E aí, o primeiro candle já um movimento bem forte, inclusive, porque teve notícia, né? 9 horas, que eu vou falar sobre isso depois. Pegou a liquidez da mínima aqui de ontem. E aí, travou, fez uma sombra aqui, possivelmente confirmando pra gente o terceiro toque de uma LT aqui. Então, poderíamos ter o terceiro toque da LT de um canal que estava sendo de baixa, que poderia ser um grande canal bandeira de alta. Mas o preço ficou aqui travado, pensar em reversão. Para que eu vou caçar reversão a partir do terceiro candle se está longe do fundo e na cara da média nova? Não vou fazer nada. Setup da VWAP,
não vejo força da VWAP, tá? Então, nada a ser feito, faz um pullback na média de 9, gatilho? Não preenche vários critérios aqui. Pullback de novo. Dava a impressão que ia cair? Dava, tava até ancorando, mas essa sombra aqui, essa defesa que teve no primeiro candle, não deixava o preço andar. O preço subia, pullback na 20. Gatilho? Não é gatilho. Vai, quebra a média 20, fecha abaixo, candle de rejeição, 9 passa para cima, nada a ser feito. O preço estava travado, nada a ser feito aqui. Horrível, porque essa trava não estava no fundo do dia. Essa trava tinha um espaço aqui ainda. Então isso que é o pior, né? Porque a gente tem que esperar então esse fundo ser preenchido, testado para pensar em fazer alguma coisa. E aí quando o fundo foi testado, preenchido, acabou sendo um rompimento. Foi um rompimento de forma esticada? Não. Só ficou longe da média 9 mesmo. Cravou 0,5%, poderia ser um rompimento falso, porque aqui, se a gente for ver a mínima do dia, estava nessa região. O preço rompe e vem com o candle assim. Vamos tomar cuidado então. O melhor para mim era o quê? Tendência. Mas tinha uma LT aqui. E aí era mais um toque da LT. O problema poderia ser o quê? Romper a média de 9,20 para cima e ficar nesse canal de baixa aqui. Só que não aconteceu isso. Teve uma defesa forte aqui nesse fundo. Faz um pullback. Candle gatilho? Ai, foda, viu? Se não tivesse esse fundo aqui, tudo bem. Imagina, não tivesse essa sombra aqui indicando que teve uma defesa forte nesse fundo. Então, deixa eu apagar aqui esse candle pra gente ver aqui como seria o cenário. O cenário seria muito mais bonito. Aí sim, poderíamos pensar em venda, risco retorno de 1 para 1, porque esse fundo daria um sinal de que foi apenas um pullback de volume fraco. Só que com essa rejeição aqui, essa distância que teve então, foi um pullback até meio agressivo. E aí tinha força vendedora, né? Segurou em retração, mas acabou caindo, mas infelizmente tinha essa sombra aqui. Então, sem risco retorno, não vejo como gatilho. E aí o movimento acabou renovando o fundo. Caiu de forma esticada, barra grande aqui, pegando a liquidez desse movimento da mínima, né? Stop aqui. Só que estava na LT então, na LT nessa região. Aqui, acabou rompendo, né? Rompeu, caiu de forma esticada, chegou aqui no 37, poderia ser área para reversão, tínhamos confluências, jogando o primeiro candle para baixo, 100% do primeiro candle. Nós tínhamos canal de Keltner, tinha alguma coisa aqui atrás como relevante, deixa eu marcar uma linha aqui, esse 100%. Não era alguma região de suporte, assim, não, nada. Só então 100%, o canal de Keltner já é grande coisa aqui, já é interessante, mas pensar em gatilho teve inside. Inside não é interessante para reversão, então não faço nada. O preço acabaria estopando se tivesse pensado em reversão aqui. Fez um meio que um pullback de lado, média 9 chegou, não vejo como gatilho, infelizmente. A 20 estava longe do preço na hora. E aí, canal de Keltner, sempre falo, canal de Keltner tende a ter dificuldade de criar tendências que sejam assim nesse canal de Keltner. Se cair, vai ser queda em forma de canal. Assim, por exemplo, como fez, né? Índice dólar. O movimento acabou rompendo o fundo. Movimento aqui, talvez, de stop também, né? Para quem pensou em compra nessa região. Volta pro back na 9, sem gatilho, testando muito a média 9, vai, testa a 20, passa por cima da média 20, 9 cruza a 20 aqui, 9 cruza para baixo de novo, cruza para cima, não vejo 9 e 20 mais fortes. Movimento bem normal de acontecer quando chega assim no canal de Keltner, né? Fica travado de lado para o canal se afastar e se for tendência de baixa de novo, aí cai. O preço acabou criando uma nova tendência de baixa aqui, caiu, uma trocazinha de polaridade. Vou entrar nessa barra aqui. Essa barra aqui, deixa eu puxar o gráfico, não tem risco retorno, já está aqui esticado em relação ao último fundo que foi rompido. Não rola, canal de Keltner. E se for ver aqui alguma coisa para travar esse preço, tinha esse fundo aqui, peraí, não era para marcar retração, projeção não, era marcar essa região aqui desse dia. Foi a impulsão desse movimento de alta. Aqui deu uma virada, nesse dia formando um pivôzinho, que o movimento, o início da tendência foi aqui. Então, é a força final compradora. E aí, se a gente for ver, estava bem na cara dessa região, dessa força compradora, né? E aí o preço vai, fica, testa a média 9, 9 passa para cima da 20, começa a ter gap entre candles, o volume começa a cair bastante aqui no fim do dia.
Mas esse movimento acabou sendo travado porque já tinha, né, cumprido as 5 ondas de Elliott. Então, se a gente for ver, outro motivo para ser perigoso aqui, porque eu estou operando na quinta onda, né? Então, onda 1, 2, 3, 4, 5 ondas de Elliott. A última da impulsão. E depois começou a fazer aqui uma correção também. Esse movimento aqui foi como se fosse uma deriva. Também posso considerar que o movimento no finalzinho foi uma mini lateralidade. Então, no geral, aqui a gente teve um dia sim de tendência. Foi lá buscar 1% de baixa, que já tinha um bom tempo que o dólar não andava nessa magnitude. Infelizmente, vendo isso, acaba que eu posso pensar que amanhã pode ser travado, né? Dia de super tendência, dia seguinte pode ser travado. Rompeu esse canal de alta aqui e foi buscar o início da tendência da alta do movimento. Então, não rompeu os R$ 5 ainda. Foi lá embaixo buscar liquidez de novo. Mas o dólar demorou para reagir enquanto o índice estava subindo desde a abertura do pregão. O dólar não caía, demorou para reagir. Foi reagir, era só 11,40 aqui. Fez então um movimento bem feio. Poderia ser uma região indicando que ia ser mais uma trava lateral. Não foi, criou mais uma tendência. Movimento que eu não estou mais acostumada com o dólar vendo desse jeito aqui. Antes tudo bem, mas ultimamente esse movimento de hoje se torna atípico, tendências assim se tornam atípicas no dólar. E aí no gráfico branco então, nós tivemos aqui o rompimento dessa região de suporte, aqui de ontem e de sexta-feira, fez como se fosse uma troca de polaridade, ficou bem travado entre essa região e a mínima do dia, o range bem curto de pontos, trollou aqui muitas pessoas que pensaram em caçar a operação aqui, infelizmente. Rompeu fundo e aí fez pullback. A sequência vendedora mais forte do dia foi essa. Derivou, não foi um padrão de reversão esse aqui. Acabou rompendo para baixo, mas era a última onda então. E no fim do dia acabou formando um canalzinho de alta que não sei se poderia ser um novo movimento para testar esse fundo aqui de novo. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na Flood Trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. O índice aqui, a gente teve um movimento ontem, né? Deixa eu apagar isso aqui. Movimento travado, média sem tendência. Fechou na região da média 200, falei que os dois ativos estavam na região 200, tinha que tomar direção se ia ficar travado mesmo ou um ia subir e outro cair, mas qual direção a média 200 ia tomar. E aí o gap já meio que indicou, né, o movimento. Foi gap de baixa com o primeiro candle de força vendedora no dólar e força compradora no índice. Esse primeiro candle aqui, ele foi um candle interessante porque ele deu o setup do Fab4, né, do Oliver lá. E se a gente for ver em relação ao macro aqui, então, rompeu a lateralidade ontem, já abrindo acima da máxima de ontem. Que olhando para o fluxo, né, se a gente for pensar, acaba que tende a pegar uma certa velocidade porque pegou aqui a resistência, abriu acima de uma resistência. Então, vamos supor que tenha gente com essa região como estratégia, né? Acaba acionando stop já na abertura de quem talvez já está meio que posicionado aqui como uma região de resistência. Porque a média 200 vai segurar e vai jogar o preço para baixo. Teria estopado. Primeiro candle foi um candle de notícia. Fab4 já teria acionado. Possibilidade pelo 2 minutos. Como que a gente conduz aqui? Eu não vou mostrar, né? Porque eu vou postar esse vídeo aqui no YouTube. Mas já falando, a gente conduz aqui essa situação. E detalhe, esse tipo do gap foi um gap que cruzou todas as médias. Nós tivemos aqui um fechamento e aí vira acima das médias. E abre com o primeiro candle 2, um candle de convicção. O que eu faço? Jogo projeção do primeiro candle para cima. Então, vou colocar primeiro 1 para 1. Então, stop no próprio candle, acionamento na máxima do candle. Tanto o 5 quanto o 2 seriam gatilhos, mas o 5 já ia ficar muito caro, ia dar aqui 450 pontos, o que fica inviável, o 2 seria até aceitável. Aqui, na anotação minha, parcial 1 para 1, e se tiver tudo ok,
arrasta para o 0 a 0 e depois faz no 2 para 1, né? E se o stop for muito caro, que é no caso dos 5 minutos, a saída total teria que ser no 1 para 1. Então, se fosse no 5, a saída seria aqui, todos os contratos nessa saída final. Então, tá esticado, tá com LS ativo, tá tudo bem. Tá tudo bem em relação a essa característica desse backtest aqui, não é problema. O LS ativo está esticado, tá ótimo, porque foram um combo de Fab Four e desse tipo de gap da abertura aqui. E aí o preço acabaria pegando a primeira parcial e depois, tá? Não deu o gatilho de reversão aqui, ficar caçando reversão. Vou entrar no Candle 3. Até cheguei aqui já na hora e comentei nada de reversão, porque se a gente for ver, a barra 1, 2, 3, esse blend de candles aqui, força vendedora está extremamente pequena em relação à força compradora. E o jeito como abriu acima dessa resistência, a característica do primeiro candle, estar acima da VWAP, a notícia que foi positiva, dólar com o movimento do primeiro candle ter sido forte, poderia ter, às vezes, continuar o movimento de alta, que foi o que eu comentei com o Fabrício na hora, não caçar contra, porque isso aqui é para chamar vendedor, para vendedor colocar stop na máxima e estopar essa galera de novo. E aí fez isso. Tanto é que a última barra que a gente teve forte antes dessa aqui foi essa aqui, a 5. Por quê? Uma barra grande nesse movimento aqui, porque pegou stop da máxima. E aí depois só barra pequena. Por que só barra pequena? Porque já não tinha mais liquidez aqui. Ninguém tava querendo às vezes caçar compra ou venda. Óbvio que tinha gente querendo caçar, né? Mas não em uma massa de pessoas pensando igual pensaria aqui nessa barra. E aí ficou travado o movimento, tanto é que no fluxo, depois eu posso mostrar a imagem, já aproveitando aqui, já mostro. A gente teve movimento do estrangeiro já socou lote na compra no primeiro minuto do dia, né? Primeira barra dos 5. E depois, simplesmente, a linha do estrangeiro, reto, não aumentava a mão na compra. Isso aqui é até 9,40, esse print, reto, ficou travado. E aí o movimento, por mais que seja renovando máxima, estava travado, até aqui, ó. E aí o preço cria uma certa volatilidadezinha aqui na abertura do à vista, que andando uma outra oportunidade que faz parte de outro backtest, que já terminei também, que é do tipo do gap, esse tipo do gap que nós tivemos aqui, mais pullback, primeiro pullback. Tá longe da 20, tá 9 não cruzou VWAP, sei lá, tá esticado em tempo gráfico maior. Não é critério para impedir essa operação. Gatilho poderia ser pelo 2 e pelo 5, tá? Tem que ser estudado, cuidado de entrar. Inclusive, eu não fiz essa operação, eu vi aqui acontecendo. Algo que é raro, porque esse tipo de backtest não vai acontecer com frequência, porque tudo que eu falei aqui só tem uma possibilidade de acontecer durante o dia. Abertura, depende da abertura, não é meio-dia vai ser um fator para mim, vai ser notícia de 10h30 um fator para mim, para acontecer várias vezes no dia, pullback independente do que está acontecendo, não, é uma vez. E quantos pregões que a gente tem no ano? E aí, qual a possibilidade de acontecer esses fatores coincidindo aqui? Poucas. Então, não é algo, por exemplo, back power breakout, acontece várias vezes. Pode acontecer mais de uma vez no dia. Esse aqui não, é uma vez apenas, tá? Então, este é um tipo de backtest novo, esse aqui é outro. E aí, nesse outro aqui, gatilho poderia ser pelo 2, nessa barra 33, ou pelo 5, na barra aqui 14. Ainda mais influenciado pelo movimento da abertura da vista, né? Que nós poderíamos ter um movimento de alta hoje, mas não esperava que fosse isso aqui tudo. Se fosse entrar pelo 2, stop seria melhor, risco retorno também bem melhor. E aí, parcial 1 para 1, porque já que eu sei que o movimento é esticado, para que eu vou caçar operação de grandes tendências, né? Eu não sei se vai ser um dia de grande tendência, até aqui eu não ia saber. Poderia cravar 1% canal de Keltner e voltar. E aí o preço, outra parte interessante que vem a questão do fluxo, né? Se a gente for ver, aqui antes travou nessa resistênciazinha daqui de trás, fez como se fosse um respiro, toque na 9 e pegou liquidez dessa resistência aqui. Aí pegou stop da galera aqui de novo. Outra liquidez que nós íamos ter, essa máximazinha. E aí essa máxima o preço foi lá buscar? Foi. E atravessou. Atravessou, pegou liquidez. Não tinha mais liquidez, então respira.
Aí pegou impulsão de novo para pegar agora onde a próxima liquidez nós tínhamos. Essa regiãozinha aqui desse pavio muito importante nós tivemos, tá? Então, região importante, rompeu ela. E aí a última, o topo aqui atrás. E o preço foi direto. E tende a essas regiões, ao mesmo tempo que pode servir como liquidez para acelerar o movimento, elas podem servir como bloqueio. Bloqueio se não tiver agressão suficiente para romper. E aqui de primeira não tinha, o movimento estava esticado, chegou, encontrou uma barreira forte, tinha canal de Keltner. Se eu marcar a projeção do primeiro candle para cima, é na região de 161, trava forte. Então, o preço deu uma sentida aqui, pensar em reversão, não tem critério pensar em reversão. Vou ficar só observando. Esse aqui foi reação da média de 9, tá? Então, se voltar, tende a buscar a média de 20. O preço dá um falso aqui, o backzinho dá 9, não. Vai lá buscar a média de 20, não é gatilho, vou somar barras, vou entrar aqui, não, esse topo aqui é importante, canal de Keltner, resistência que demonstrou força. Aí o preço vai lá e testa, rompe máximo, pega a liquidez de quem achou que era topo do dia aqui e começa a atrair vendedores de novo, pensando, opa, pode ser topo duplo e agora vai romper média de 20. Esses dias de tendência é complicado, né? Eu não tenho operacional para pensar, vou bater um contra aqui. PFR, não tenho nada disso. O preço faz uma coragem na média de 20 e 35. Eita, candle gatilho? Não, nem foi acionado. E dá o 36. O 36 poderia ser gatilho? Em outro cenário, vamos supor que eu não tenho Keltner aqui. Não tem essa linha. Keltner, não estou vendo que o preço está esticado. Não sei que está esticado, nem estou vendo a média de 50. Para mim, a 50 está passando próximo aqui. Então, é muito importante a gente ver 50 e 80, porque se elas estão longe da 20, é porque tem uma distância aqui de tendência forte. E aí o preço testou essa resistência aqui atrás máxima, sentiu, reagiu. Não reagiu tão forte assim igual aqui atrás, não. E aqui, se for ver com o pullback agressivo, tem uma força de compra, uma reação bem fraca dos vendedores, um engolfo que não foi acionado e nem é gatilho, e uma outra oportunidade de gatilho. Se fosse entrar, stop no 34. Mas é gatilho? Eu estou mostrando um cenário que seria lindo, né? Sem estar esticado, porque quando chega em canal de Keltner, eu sei que canal de Keltner não vai deixar o preço andar assim. Então, se eu estou na cara de Keltner, o que o preço pode fazer? Ou vai derivar, empurrando o Keltner, ou vai ficar de lado e vai me estopar e vai voltar e vai formar uma lateralidade aqui. O que o preço faz? Rompe, vai, testa essa região de máxima, não criou tendência forte, né, boa, vai, testa o topo aqui de novo, bate na média de 20, começa a confirmar pra gente aqui o canal. Não teria estopado se tivesse entrado no 36, com stop aqui embaixo. Realmente, 1 para 1 pagou e depois não andou, ficou travado. E aí, se colocasse proteção no 0 a 0, teria pego aqui. E aí, o preço começa topo, fundo, canal. Característica de quando chega em Keltner. O preço vai lá, reage de novo. Essa reação aqui dessa sombra é por stop, candle de stop. Crava 1,5 de alta. Testa muito a média de 20, vai lá, testa um de novo, 1,5 de alta. Não consegue renovar a máxima. Aí quebra pela primeira vez um dia, tem uma quebra aqui da média de 9 com a 20. Gatilho aqui embaixo, 68. E que a gente tem aqui um critério muito importante, né? Não entra no primeiro cruzamento de 9 com 20. Isso aí é setup de, falaram que é Larry Williams, mas não é nem Larry Williams que criou isso. Não entra em primeiro cruzamento de 9 com 20. Preço passa para cima, trollou, 50 estava chegando, também tinha esse grande problema, né? 50 chegando aqui, 50 aproximação já é suficiente e barra forte. A barra forte aqui que deixa eu ver pela hora que foi. Eu acho que teve leilão, tá? Algo que não é de movimentar, mas causou mais um movimento aqui de alta no dia. Rompendo máxima, mais uma vez aí uma barra pegando liquidez, barra grande. Ainda mais que teve aqui toques de topo, chamando muitos vendedores, né? Rompe máxima, faça o back. Gatilho. 82, gatilho. Seria se eu não tivesse vendo que já está em canal, que está em Keltner. Vamos supor,
Não estou vendo nada atrás aqui. Não vi que o cruzamento foi recente também. Não sei o que está acontecendo. Tá lindo o cenário. 9. Esquece Keltner também. Cenário está lindo. A 9. Olha, 20. 50. Isso aqui, eu já falei na aula. Lindo. As três assim, ó, abertas para cima e 80 lá embaixo. Movimento de força, ignição. Pullback, lindo. Gatilho, não acionado. Ah, então ok. E esse foi acionado. Stop pode ser aqui embaixo. Risco de 1 para 1. Pagou? Pagou nesse topo aqui 1 para 1 só. Só também pagou 1 para 1. Mas olha o estrago que já estava no dia. Olha como a média de 9 já estava quebrada. Olha o risco. Até onde que esse movimento vai subir? Tem ondas de Elliott aqui no dia para facilitar minha visão? Não tem. Não tem. Não tem ondas de Elliott. Aqui é canal. Então, infelizmente, nada a ser feito. O preço renova a máxima de novo. Vai, 9 cruza de novo a 20. Nada a ser feito aqui. Trollagem total. 50, cada vez mais forte se aproximando. Tem que romper ela então. 50. Preço nem testa. E aí no fim do dia reage rompendo máxima de novo. Só que rompendo máxima, falhando aqui a tendência. Subindo em forma de tendência fraca. Então se eu for ver o movimento, lindo início do dia. Maravilhoso. Será que vai criar uma tendência aqui top? Aí começou. Renovar a máxima. Começou a andar de lado. Renovou máxima. Opa! Travou aqui. Ixi. Ixi, vai quebrar a teoria de Down se romper esse fundo? Não foi no fundo. Péssimo. Péssimo movimento, infelizmente. Lindo de ver depois, mas difícil de operar aqui. E aí, o canal de Keltner a todo momento aqui esbarrando no preço, não deixando criar tendências mais fortes. Então, o canal de Keltner servindo como barreira. O preço caía para corrigir um pouco do Keltner, voltava, o Keltner batia. Então, o preço ficou aqui em canal o dia todo. As únicas possibilidades seriam esses novos backtests aqui da abertura. Fora isso, não vi nada, infelizmente. Renko não deu, Renko também mostrando que era compra, a cor de compra, o dia super comprador aqui. Caçar contra a tendência, como que faz com um movimento de fluxo desse jeito aqui, ó? Como que a gente vai caçar? Olha como que a XP estava desde até mais ou menos umas 4,5 aqui, na posição extremamente vendida. Com quem comprando lá na compra? Vamos supor em UBS, Bradesco, JP Morgan, players grandes lá na posição da compra. E a XP, nossa, disparou na venda. Ah, teve Goldman no fim do dia? Foda-se. Foda-se mesmo. Teve Clear nisso do dia também, ajudando, mas olha isso aqui, a XP, 90 mil contratos. Disparou até 11 horas da manhã. Muita coisa aqui, isso no mini índice, né? Que eu nem tô vendo um índice cheio. E aí, para variar, né? Quando o dólar fez o rompimento que era 11,40, aqui nessa região o índice acabou renovando mais máximas aí, com o dólar caindo mais, rompendo realmente as mínimas. Então, no geral, infelizmente, um dia bonito de ver, que foi de tendência, mas difícil de analisar, de operar em forma de canal. Price action também, eu não consigo me imaginar operando canal, por exemplo, vou comprar no suporte, vou vender na resistência. Não consigo fazer isso mais, não sei qual que vai ser o range desse canal, por quanto tempo que ele vai durar, se eu posso ficar alavancando, se eu faço saída no meio, não sei, não curto fazer isso mais, dava muito errado isso. Já em relação ao gráfico branco, eu até posso considerar que foi uma sequência aqui nesse dia, mas nem marquei porque barras pequenas depois aqui. E aí a gente teve um movimento de 3 tipos de figura aqui, que no geral foi um grande canal. Mas nós tivemos aqui uma derivazinha, estava bem inclinada para cima. Só que o rompimento foi um rompimento que andou de lado, que aqui acabou formando um triângulo ascendente. Houve o rompimento do triângulo ascendente, só que começou aqui a formar agora um outro canal que foi até o fim do dia aqui. Então, um movimento bem estranho assim, infelizmente. Já em relação à macroeconomia, que a gente tinha, né, para um fator aqui que teve esse movimento de alta lá fora, estava assim, né, estava ajudando a ser um movimento de alta. Estava sim ajudando.
principalmente o setor da Ásia, né? Então, índices asiáticos estavam subindo, estavam forte, o movimento hoje, antes da abertura do pregão. Os índices europeus estavam ok, no zero, então nem negando o movimento de alta da Ásia, nem apoiando, né? Então estava ok. O minério estava em alta, corrigindo, graças a Deus, depois de muitos dias de queda consecutivas, ajudando, então, porque eu sempre falo, né? Ah, minério está em alta, quer dizer que o vale vai subir? Não, tem que olhar se os índices asiáticos também estão subindo. E estavam. Então, dois fatores aqui que juntando é um Pokémon evoluído, tá? Muito importante aqui. Depois, nós tínhamos petróleo. O petróleo estava em leve queda, mas ok, eu acho que ia puxar muito pelo minério. Então, o cenário foi focado na abertura muito pelo minério de ferro e índice asiático está em alta. E também, juros americanos estavam caindo no início do dia. Poderia jogar dólar para baixo e índice para cima, mais um fator. O S&P, o futuro, estava em alta, mais um fator, e DXY em leve queda. Então, tudo aqui no geral, a única coisa que poderia desfavorecer um pouco é petróleo, mas é aquilo, se vale está subindo, petróleo está em leve queda, Petrobras poderia ficar no 0 a 0, vai então depender do setor financeiro. O setor financeiro vai acompanhar a Vale? Se for, é movimento de alta. Agora, se vai cair o dólar, aí é outros 500, porque o dólar está fazendo um movimento bem estranho ultimamente. E aconteceu, abriu, movimento de alta, mas não foi só por isso, porque lá fora estava bonito. Nós tivemos a primeira barra forte nos dois ativos, porque teve notícia positiva, inflação nos Estados Unidos não. No Brasil, IPCA veio abaixo do esperado. Anual e mensal, ótimo. Alguns setores do dado aqui acabou vindo acima, mas é normal, por exemplo, setor de educação, mês de fevereiro acabou vindo acima, né? Aumentou, mas é normal porque reajuste início de ano, salário, enfim. Normal os setores que aumentaram. Mas, no geral, somando tudo com o peso, foi de queda. E isso é bom. Inflação aqui, mas olhando pelo cenário interno, mais motivos para talvez o Banco Central aqui continuar reduzindo os juros. Aí depois teve uma 15 horas, que foi aquela barra, que foi essa notícia aqui, mas ok. Foi aquele movimento que teve do rompimento da máxima de novo nessa barra aqui. Teve um pouco de volatilidade, mas fora isso tudo tranquilo. Em relação ao mercado lá fora foi um dia que o S&P ajudou. O S&P ajudou porque teve um movimento bem assim leve de alta. Não caiu, mas ok. O DXY ajudou também, apesar que não foi um dia de queda forte lá fora, pelo menos se manteve aí no zero, quase um dojizinho. O minério de ferro eu falei que ajudou, né? Ajudou, praticamente carregou o índice hoje para puxar a Vale. O petróleo acabou sendo um dia aqui dojizinho também. Tava querendo subir, mas não foi. Queria cair, mas também não foi. E tudo ok. E na abertura das ações, acabou dando aquela guinada para cima, né? Tanto é que deu mais um gatilho aqui, porque tanto Petro, Vale e FNC e várias ações da B3 aí acabaram puxando o Ibov para cima. Então, a abertura Petro ajudou, só que durante o dia a Petro acabou devolvendo. E outro motivo bom também, os DIs começaram a negativar. E aí dólar puxou para baixo, índice para cima. Muito perigoso caçar contra a tendência com os DIs como estavam assim, negativo, com XP dando liquidez, Vale quase 3% aí. E FNC mais de 1% de alta, Petro também estava positivo, então muito perigoso caçar contra a tendência nesses dias, tem que reconhecer o macro aqui. E outra coisa que eu tenho que ressaltar, para amanhã, né? Agora que a gente vai ter amanhã. Eu tô achando esse movimento hoje um pouco, não gosto de usar essa palavra, manipulador. Não sei, porque amanhã tem notícia relevante e é uma das que dói, hein? Cuidado em estar em operação aberta na hora. Não é essa aqui não, só marquei aqui sem querer. Mas é essa aqui, ó. PIB dos Estados Unidos. É caso de causar até às vezes leilão, a depender do que vem. Muito, muito importante. E aí esse movimento todo aqui e antes dessa notícia. Sendo que lá fora o S&P não teve esse movimento. Então foi um movimento mais local, influenciado, né, pela China também. Mas um dia antes dessa notícia, fica um pé atrás, hein? E se for olhar aqui no macro, 60 minutos, eu tinha até marcado essa região aqui. Eu vou continuar deixando marcada, só que agora eu tenho que marcar outra, que é essa região agora aqui de resistência, tá? E tá muito próximo da máxima aí do ano, faltando 2.500 pontos. Só que tá esticado.
Subiu hoje de forma esticada. Se for olhar, o setup do IFR está ativo, longe da média 20. Vai acabar acionando aí pra gente já na abertura amanhã esse setup. Se for olhar aqui pelo índice futuro, é uma região de LT. Pelo IBOV, que não tem aquela divergência de contratos, né, que é melhor. Também tem LT aqui passando. Então, eu acho que vai ser uma possível trava. Tem resistência aqui, mas pode ser que pegue primeiro a liquidez e depois volte. Pode ser. Tem muitas pessoas que criaram uma esperança hoje que esse movimento vai ser de alta só porque passou por cima da média 20, fez um pullback e um candle de ignição. Eu não esperaria por isso enquanto não chegar mais próximo desse topo aqui, porque isso aqui é um cenário ainda com fluxo vendedor. Vou mostrar uma imagem para vocês que as pessoas falam que é smart money, mas eu acho que não é muito smart money, não. É uma análise mais juntando análise técnica, de fluxo, etc. O que a gente vê aqui? A gente vê um oco. Muitas pessoas conseguem enxergar isso, price action básico, e também a gente vê aqui uma possível bandeira, né? Então, duas figuras para continuar o movimento de baixa. Então, o cenário maior aqui é baixista. Tem ordens aqui em cima posicionadas? Demais, tem muitas ordens. Se alguém que vendeu aqui durante esse movimento, o stop é onde? Aqui em cima. O stop de quem está vendido é o que? Compra. E aí, por exemplo, se institucional estrangeiro quer vender para jogar o preço para baixo, onde tem mais liquidez aqui para trollar? Aqui em cima. Esse seria o cenário se fosse movimento de baixa. Busca aqui em cima, depois cai. Mas o que mais está com cara, que eu também vi alguns analistas falando, é de travar esse topo, vai cair, pegar essa mínima aqui, vai romper essa mínima, vai dar o início de uma falsa impressão de que vai respeitar o oco e vai cair mais. E aí o preço vai fazer isso daqui. Por quê? Se a tendência de alta mais tempos gráficos maiores, por exemplo, semanal, mensal, é de alta, para subir tem que ter liquidez. E se eu quero comprar, então deixa eu pegar um ponto de venda, de compra mais barato e também estopar, né? Primeiro eu vou atrair vendedores, achando que isso aqui é rompimento. Ok, atrair vendedores. Vendedor, stop de quem é vendedor é compra. Vou pegar o stop deles, vou encher o carrinho e vou pegar também daqui dessa máxima. Vamos lá para ver a figurinha, que figurinha que é essa aqui? Vamos aproximar aqui. Será que tem aqui? Ah, não tem. Pode ser essa aqui, mas essa aqui só tem com oco. Tem a bandeira aqui não. Precisava de uma com bandeira, mas vamos supor uma com a bandeira aqui, ó. Movimento com bandeira. E o nosso gráfico do IBOV, ele tá formando tanto o oco quanto uma bandeira, né? Aí faz o rompimento e volta e rompe essa máxima aqui, no caso. Então, parecido com esse aqui também, ó, um topo duplo. E aí pega o rompimento, atrai vendedores. Ah, topo duplo vai cair. Aí pega um ponto e rompe a máxima aqui. Uma figurazinha interessante. Juntando com o cenário do Vlad aqui, a gente tem um possível fundo aí nesses dias, né? Então ele até marcou que hoje é realmente o fundo, talvez vai continuar subindo. Não sei, eu acho que o movimento ainda fundo vai marcar aqui na frente. Então vai trollar, não é agora que vai dar essa guinada, vai romper máxima, subir. Eu acho que não, né? Eu acho que não. E ainda juntando com o cenário lá fora, que olha o S&P como é que tá esticado. Tá com cara de correção, tá com cara de fim de ciclo, não, uma pausa de ciclo aí de movimento de alta. Teve barras aqui fortes nesse movimento de alta que não estão conseguindo impulsionar tanto o movimento para cima assim. A gente teve essa, aí teve essa. Então, começando a criar várias barras aqui, próximas. O movimento da EWZ tá fazendo a mesma coisa. Que é aqui, né, o IBOV. Ombro, cabeça, ombro. Tem uma LT passando aqui. Tá esticado. E aí, então, para amanhã, e que eu vou marcar aqui no índice futuro. Eu vou deixar marcado uma LT. Vou ter que marcar em tempo gráfico maior. Deixa eu ver o que eu faço. Então, marquei essa LT, vou considerar desse topozinho aqui. Esse aqui quase chegou, mas tudo bem. Esse toque e agora fechando aí. Marquei também esse caixote aqui, que é importante. Quebrando a teoria de down, tem que chegar nesse fundo aqui. Depois este fundo, este e lá de baixo. Então, se for ver para o Price Action, é uma região de resistência aqui interessante. Onde também acumulou aqui atrás para dar uma nova tendência de baixa.
O preço tende a atravessar essa região. Se for olhar por pivô, pegando esse movimento para cima, está próximo do primeiro alvo. Se for pegar por espelhamento desse movimento aqui, também já cravou o primeiro alvo. Então, temos travas aqui, está com IFR ativo. Então, e também Ibov é região de 130 mil pontos que hoje atravessou, mas pode ser rompimento falso dos 130 mil. O dólar, penúltimo dia antes de romper, antes de renovar contrato, né? Importante lembrar disso. Feio, feio, feio. Tá buscando essa região nesse fundo aqui. Eu vou tirar esse canal, olhando no macro, e que a gente tem lateral. Então acabou respeitando essa máxima aqui. E detalhe que quando estava nessa região aqui, eu comentei que poderia ser pré para testar esse fundo. E trollou e foi lá testar a região quase de R$5. Trollou de novo e tá querendo buscar esse fundo aqui. Só que esse fundo agora caiu de forma esticada. Tanto é que durante o dia, a gente teve um movimento tão forte nos 60 minutos que essa região toda aqui, ó, estava com LS ativo lá no 60. LS ativo aqui, ó. 60 minutos longe da 9, longe da 20. E FR também acionado para setup de compra da abertura amanhã. Região de pavio. Suporte importante. Pode ser que rompa? Pode, mas eu preciso de uma ancoragem das médias para fazer um rompimento ideal. Igual eu estava fazendo aqui antes, nesses dias aqui. E não foi, e trollou. E aí foi lá em cima. Então, enquanto não romper essa região aqui, para mim o mercado está feio. E outra coisa, parece que tem LT aqui também. Então, se eu marcar desse fundo, com esse fundo aqui, a região aqui é LT. LT aí para variar mais uma coisa, parecendo que o preço tá funilando para romper, é R$5. Porque aquela região de R$5 que eu falei, tinha muita ordem. Muita ordem, não, faltou meio ponto para testar aqui na sexta-feira. Meio ponto para testar sexta. 2 vezes. Até na hora de fechar o dia, não chegou nos R$5. Chegou no 9,950, mas não chegou no 5. Tinha muita ordem. E aí o preço não passou de primeira, então volta. É como se fosse o carro subindo, né? Um morro durante chuva. Não conseguiu terminar de subir o morro, tem que voltar tudo de ré. Pega força aqui, vai de primeira. E aí chegando aqui, depois você rompe, então. Aí chegou no fim do morro, vai e sai acelerado. Mas acabou que o preço voltou de novo. E se for olhar a confluência de price action, LT, suporte, lateralidade então, né? Esticado. Amanhã tem notícia. O que essa notícia vai fazer? Dólar para cima, índice para baixo. Como que está o dólar lá fora? O dólar, olha como que está paradinho aqui. Se for olhar por ondas de elite, suportes, troca de polaridade, é uma troca de polaridade. Nós temos aqui uma LT, região de força compradora, né? Tá com cara que pode ser um movimento, não é isso aqui tudo não, mas uma barrazinha amanhã de alta. Não sei se vai gerar tendência, né? 10,5, por exemplo, criou a tendência do dia. Ou vai anular a tendência. Aqui em relação às posições em aberto, nós temos o estrangeiro ainda comprado, tá? Esses últimos dias aí ele começou a comprar, então desde aqui, depois do feriado de carnaval, houve quarta-feira de cinza, eles começaram a encher o carrinho aí de compra nessa rolagem desse contrato do índice atual, tá? Então enchendo o carrinho aí, comprando, se mantendo na compra, mas parece ainda uma grande região de acumulação para depois ainda vir a romper essa região. Outra coisa para ressaltar da VWAP aqui do dólar, deixa eu ver se hoje se afastou, porque não tende a ficar afastado da VWAP quando tem rolar de contrato. Então, se a gente for ver, se afastou. O dólar não está conseguindo se afastar tanto assim da VWAP, não. Pode ser que se aproxime de novo da VWAP e se não romper a VWAP e anular o movimento de baixa hoje. Várias vezes aqui atrás é difícil. A última vez que teve afastamento foi aqui no dia 27/12, fim do ano. Mas no dia 28 aproximou e no dia 28 aqui se aproximou bem próximo da VWAP. Então o dólar já tem um tempo que não consegue se afastar assim e no fim quando vai fechando o mês, né, que no caso amanhã é o penúltimo dia, se aproxima mais da VWAP mensal. O índice, mesma coisa, o índice se afastou da VWAP mensal. Eu comentei aqui nesse dia, na sexta-feira, foi quinta, eu acho, não sei, quinta,
que o Fabrício estava pensando em operações aqui mais de compras, né? Eu falei que era inviável porque o movimento estava esticado e tende a se aproximar da VWAP. O preço caiu sexta, caiu quinta, desculpa, caiu sexta, travou na segunda e hoje se afastou de novo. Olha onde a VWAP tá? Penúltimo pregão aí amanhã. Então, olhando pelos históricos, o último movimento de afastamento que nós tivemos aqui em janeiro, o que aconteceu? O dia seguinte aqui foi um dia de abertura aqui, voltou 1.640 pontos até fechar bem mais próximo da VWAP. Então, ou amanhã ou no dia 29 pode fechar mais próximo da VWAP mensal aqui. Por isso que coincide com vários fatores para ser um dia de correção, de trava, aquela regiãozinha do índice e do dólar. É uma coisa a mais aqui para comentar sobre movimento lá fora, uma curiosidade. Reparem então as ações aqui dos Estados Unidos e da China. Olha que coisa engraçada. A partir da pandemia aqui, parece que o mundo, em relação às duas, virou. Uma foi para um lado, outra foi para outro. Porque antes, né, desde lá de 2011, as duas estavam subindo, mas em magnitude diferente. Teve aqui essa pancada de 2015, 2016 na China, mas tudo ok, porque estavam seguindo direção de alta. A Bolsa Americana continuou o movimento de alta. A da China despencou, cravou um fundo aqui em 2022. S&P teve uma correção, China teve uma correção. E aí agora um movimento testando o topo aqui a Bolsa Americana e testando fundo a Bolsa Chinesa. Será, agora brincando de figurinhas, né, de price action, será que vai fazer aqui uma troca de figurinhas, um topo duplo e um fundo duplo? E aí vai cruzar aqui, fazer um multiverso aqui, que agora vai ser a Bolsa Americana de queda e a China de alta? Não, isso aí é imaginar muito, né? Não sei, né? Mas se encontrarem novamente, por exemplo, cai, essa sobe, aí agora as duas se encontram, entrelaçam e vamos subir de novo a longo prazo. Porque as ações a longo prazo, elas são favoráveis, né? Tanto aqui no Ibov também. Você compra a longo prazo, ela tende a se valorizar a longo prazo. Será que elas vão se encontrar e vai voltar a subir? Porque aqui, ó, fundo importante, tá? Porque é o fundo de 2011, fundo de 2016, fundo de 2022 e agora testando o fundo de novo, a Bolsa da China. Uma curiosidade para vocês pensarem o que pode acontecer aí, que vai afetar, obviamente, né? Vai afetar, porque dois países extremamente importantes, né? Do Brasil, não só do Brasil, mas para o mundo aí, direção... E outra, Estados Unidos passando por eleição esse ano, tá? E tá com cara de Donald Trump que vai ganhar. E aí? Donald Trump anti-China. O que pode acontecer com a Bolsa da China? I don't know. Não sei. Então é isso que eu tinha que ressaltar para hoje.